Ou voltando a um caso que é muito conhecido de todos nós, pandemia. Na pandemia, o governo se recusou a comprar vacina, quando já vacinas estavam disponíveis. E nesse caso, foi o Supremo, foi até o ministro Lewandowski que deu uma liminar, dizendo: compre vacina. E antes também o governo se recusava a adotar as medidas da OMS de isolamento social. O Supremo teve que intervir. Talvez daí venha, inclusive, a irritação imensa dos bolsonaristas e do próprio governo Bolsonaro com o Supremo Tribunal Federal. Veja que nós tivemos 700 mil mortes na pandemia, mas poderíamos ter tido 7 milhões, porque, de fato, houve uma omissão por parte das autoridades sanitárias. E é impressionante que esse discurso acaba voltando e voltando e voltando. Nesse sentido, o senhor considera que existe alguma prática, fazendo uma autoanálise, existe alguma prática atual que é prejudicial à imagem da corte, que deveria mudar? Eu acho que a gente deve estar sempre atentos às críticas e, eventualmente, recebê-las com humildade. O próprio presidente Fachin encetou logo no início do seu mandato o debate sobre o tal código de ética. Como naquele momento havia uma preocupação com imputações que se faziam um ou a outro ministro, a ideia acabou não sendo bem recebida por parte da maioria da corte. Mas esse é um debate que está colocado e acredito que nós devemos ser sempre receptivos a isso. E aí vem várias considerações. Por exemplo, o ministro não deveria falar fora dos autos, ou não deveria dar opinião sobre questões políticas. Eu sempre dou esse exemplo e digo, se nós não falássemos naquela crise, por exemplo, da pandemia, muito provavelmente nós teríamos um quadro ainda pior. E nós advertimos o governo de que aquele caminho que estava sendo trilhado não era o melhor. Buscam, às vezes, exemplos no exterior e também isto é válido. Mas é preciso reconhecer que nós, nesses quase 40 anos de Constituição de 88, construímos um ethos, construímos um modelo que se vem revelando bastante sólido. Ficar num outro exemplo, redes sociais. Nós conseguimos enfrentar a questão da regulação das redes sociais na sua falta, porque a rigor era o Congresso que deveria ter feito a regulação. Mas houve E o impasse é por quê? Porque alas políticas se contrapõem e não se entendem sobre a construção de um contexto básico, ou cabendo ao Supremo Tribunal Federal. E aí vem a reclamação do protagonismo. De modo que nós devemos estar calçados com a sandália da humildade, aceitar as críticas, eventualmente vamos discutir o código de ética que impõe eventuais limites de ações da corte, de cada ministro, porque também nós nos tornamos muito importantes no contexto institucional, não é? E por isso nós devemos também ter cuidados e certamente estarmos atentos a essa importância. O Supremo autorizou busca e apreensão contra um homem apontado como fonte do jornalista Luiz Pablo, que tinha tido celular, computador apreendidos em março, numa reportagem sobre o uso de carro oficial por familiares de um ministro da corte, não menosprezando, claro, o fato de que se existe crime, ele precisa ser investigado, precisa ser punido. Eu gostaria de entender e perguntar onde é que o senhor se coloca nesse debate? Certamente essa questão do sigilo da fonte tem sido objeto de referendo por parte do tribunal. Agora, como qualquer direito ou sistema de proteção de direito, nós temos o abuso. Certamente nós não podemos usar de determinadas prerrogativas para delas abusar ou eventualmente frustrar outros direitos. Aqui o que se discute, aparentemente, é uma investigação de um crime ou até de crimes mais complexos, de ameaça, chantagem, constrangimento ilegal, e por isso houve esse
desenvolvimento. De quando em vez, vocês têm noticiado, eu acho que ainda ontem noticiaram, busca e apreensão em escritórios de advocacia. Os escritórios de advocacia também estão protegidos, inclusive pelo sigilo profissional. Não obstante, eles podem ser alvos de busca e apreensão e outras medidas se estiverem cometendo ilícitos, típicos, por exemplo, casos de lavagem. Portanto, nós temos que matizar as situações. Ministro, apenas mais uma pergunta sobre esse assunto. Não seria possível investigar sem expor a fonte? Depende das circunstâncias, tendo em vista que, aparentemente, a fonte era autora das ameaças ou dos crimes, ou estava usando o chamado blogueiro, aquele que tem atividade jornalística, para essa finalidade. Então, aqui nós temos sutilezas que precisam ser devidamente iluminadas. Mas eu entendo a angústia do setor de imprensa, jornalístico, porque, obviamente, é um dos pilares do sistema de imprensa livre, e a gente precisa estar atento a tudo isso. Nós temos, por exemplo, um déficit enorme na área de tecnologia. Nós estamos discutindo soberania digital. Nós vimos nessa questão da Magnitsky a dependência que temos de outros países. A simples supressão de um banco ou de um cartão de crédito nos tira quase que a cidadania, né? Precisamos discutir essas questões e o país tem que focar em temas relevantíssimos. Um país do tamanho do Brasil, 200 milhões de habitantes, a 8ª economia do mundo, tem que ter uma visão estratégica. Isso é fundamental que se discuta. E inteligência artificial, né? A questão das fake news foi um desafio em 2018, 2022 e 2024 também, e a gente mal sabe o que pode esperar para 2026, né? Já é possível reproduzir imagem, fala, né, movimento de pessoas reais. O senhor entende que avisar o eleitor que aquele conteúdo foi previamente produzido, a inteligência artificial é suficiente ou falta alguma coisa, até para a gente sustentar, né, um dos alicerces da democracia, que é o direito à informação e o direito ao voto, com base em fundamentação de verdade, né? O TSE tomou todas as cautelas, Felipe, para atualizar essa questão e exigir que houvesse essa comunicação, sob pena de considerar inválida e aí, eventualmente, abusiva a propaganda. Mas aqui a gente sabe, lidando com essa tecnologia, que a toda hora ela se revela disruptiva, o céu é um pouco o limite, né? Então, o TSE certamente vai se debruçar sobre isso, vai acompanhar. Nós estamos acompanhando agora esta questão da chamada presença do presidente Bolsonaro na convenção, e isso está sendo discutido no TSE sobre a legalidade ou não desse uso, e certamente vamos ter desafios agora que começam os programas eleitorais nas TVs, né? Que é já, no domingo já a gente começa. Pesquisas mostram que para uma parcela que é relevante dos eleitores, defender impeachment de ministros do STF aumenta a possibilidade de voto em candidato ao Senado. E tem candidato que transformou isso numa verdadeira bandeira eleitoral. Eu queria entender como é que o senhor enxerga o uso do Supremo como uma bandeira eleitoral. Eu acho, Joana, que é um equívoco. A rigor, eu diria que o eleitor médio, aqui, por exemplo, em São Paulo, está preocupado com o furto de celular, com a insegurança no ônibus, no trem, no metrô, que, de fato, diz respeito à sua vida. Ou com a subida de preço dos alimentos. Acho que tem tantas questões para serem discutidas, mas eu não estou infenso a críticas, tendo em vista, inclusive, essa politização. De quando em vez a gente, naquela velha fórmula, sempre se falava a culpa é da mãe, não é? Agora a culpa é do Supremo, não é? Qualquer coisa que acontece, a culpa é do Supremo, né? Virou um tipo de bordão até humorístico, né? E não é, a culpa não é do Supremo. O Supremo tem contribuído
para a democracia. O Supremo tem servido como um órgão moderador, e eu não acredito, mesmo que alguém se eleja com essa pauta, ele vai chegar ao Congresso e vai cair na real. Ele vai se deparar com um outro quadro de institucionalidade. O tribunal, antes de ser um transgressor, é um órgão de equilíbrio, numa democracia que às vezes se revela disfuncional. Pegue, por exemplo, a questão das emendas parlamentares, as emendas orçamentárias. O tribunal tem tentado moderar e racionalizar o uso, evitar os abusos. Então, mas eu compreendo do ponto de vista político, porque, claro, o candidato faz um tipo de cálculo. O que eu devo fazer a um candidato a presidente da República cujo mantra é ataque sistemático ao Supremo Tribunal Federal? Certamente as pesquisas lhe dão orientação nesse sentido, e a gente tem que conviver com isso de forma natural. Mas se eu fosse aconselhar, e claro que não vou aconselhar ninguém, eu diria, preocupe-se com as questões substanciais que afligem a população, né, que são temas cruciais. A questão em determinados locais do saneamento, nós temos um grande déficit de saneamento, população que não tem acesso à água encanada. A questão da segurança, que aparece em todos os tópicos das nossas discussões. Como as instituições brasileiras deixaram que se chegasse a essa exacerbação dos limites constitucionais a ponto de a gente falar de 6, 7 dígitos para os vencimentos de um juiz, por exemplo? Eu acho que nós, com a reforma do judiciário, a partir de 2005, tentamos estabelecer os limites para a remuneração, fixando um teto que é a remuneração de ministros do Supremo Tribunal Federal. E desde então, esses salários vêm sendo reajustados. Claro que de acordo com a inflação. E de uns tempos para cá se percebe que isto não atendia a demandas e a realidade de várias faixas da magistratura. E foram então engendrando gratificações, inicialmente um tipo de gratificação para afazeres adicionais, por exemplo, substituição. O juiz que responde não só pela sua comarca, mas por uma outra comarca, ele passa a ganhar mais 30%. Aí outros passaram a dizer, bom, mas eu também um trabalho adicional, estou com uma sobrecarga, ainda que no meu próprio gabinete. E aí se criou em testa essa gratificação. E claro, também nos estados isso foi sendo diversificado. Claro que aí há uma série de falhas e o CNJ tentou, de alguma forma, delimitar essas vantagens. Só recentemente, isso começou um debate no ano passado, o Supremo se debruçou de maneira mais vertical sobre o assunto, chamou os presidentes das casas, Câmara e Senado, perguntando se era possível passar uma lei completa sobre este assunto, colocando, portanto, um limite definitivo nessa questão, que não envolve só o Judiciário, envolve o Ministério Público, defensores e outras carreiras. Mas os presidentes, eu estava nessa reunião, disseram, antes das eleições, nós não vamos deliberar sobre isso. Há projetos vários, um inclusive aprovado na Câmara, que está no Senado, e aí então nós vimos que era importante então assumir uma postura que vocês vão chamar proativa ou ativista, de fixar os critérios, e nós estamos então trabalhando nesse sentido. Todo dia nós temos decisões e no dia seguinte somos avisados que tem alguém pagando indevidamente e valendo-se inclusive de algo que é virtuoso na Constituição de 88, que é a autonomia administrativa e financeira dos tribunais, porque a memória anterior a 88 era de que os tribunais ficavam com o pires na mão. Então nós mudamos isso e conseguimos melhorar num dado sentido, mas houve também essa piora que você apontou, e agora houve a reação não só do Supremo Tribunal Federal, mas também do CNJ, e acho que nós estamos no caminho certo.
Ministro, gostaria de falar novamente sobre os temas dos debates do Instituto. Um deles é confiança eleitoral. E, por exemplo, ontem a gente teve uma situação peculiar. A filiação do candidato Flávio Bolsonaro ao Partido Missão. Até a gente entender o que aconteceu, foram ali algumas horas. E, nesse sentido, há quem leia, quem entenda que isso pode despertar, ou pode até ser usado para despertar desconfiança em relação ao nosso sistema eleitoral. Como enfrentar isso? Acho que temos que separar as coisas. Aqui acho que foi uma pane mesmo, né? Alguma coisa indevida que nada tem a ver com a rigidez do nosso sistema eleitoral. Acho que a gente tem que repetir isso até o limite. Nós temos o sistema mais confiável do mundo. Agora, todos nós estamos suscetíveis a essas armadilhas que a eletrônica nos pega, né? Então, e acho que foi um pouco isso que aconteceu. Os jovens diriam, isso foi uma pegadinha, né? Um bug.